Olá, queridas alunas, queridos alunos, eu sou a professora Aline, professora de Física. Começaremos hoje os estudos referentes à terceira semana com aulas remotas, que vai do dia 4 ao dia 8 de maio. E nesse primeiro momento eu farei uma revisão da primeira lei e terceira lei de Newton, para resgatar as habilidades que desenvolvemos lá nessa primeira semana. Então começaremos agora pela primeira lei de Newton, lei também que ficou muito conhecida como lei da inércia. Essa lei diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Vamos ver algumas palavras. Repouso. Nós vimos nas aulas presenciais que repouso indica que o corpo está parado, ou seja, a velocidade igual a zero. Movimento uniforme indica que a velocidade é constante, ou seja, essa velocidade não aumenta e nem diminui. E em linha reta, a direção sempre é a mesma, ou seja, esse corpo não muda de direção, não faz curva. Então, assim, se um corpo está parado, ele continuará parado, a menos que uma força o faça se movimentar. Se um corpo está em movimento em linha reta, sem alterar a velocidade, ele continuará em linha reta, sem mudar essa velocidade, a menos que uma força faça essa velocidade aumentar, ou uma força faça essa velocidade diminuir, ou uma força faça esse corpo mudar a sua direção de movimento. Exemplo: essa caneta está em repouso, ela está parada com velocidade igual a zero e ela continuará em repouso com velocidade igual a zero, a menos que uma força faça ela se movimentar. Essa força, no caso, foi aplicada pela minha mão. E por que a primeira lei de Newton ficou conhecida como lei da inércia? Porque a inércia é exatamente essa tendência que todos os corpos possuem de continuarem, de permanecerem em seus estados naturais de equilíbrio. Se um corpo está parado, ele continua parado, a menos que uma força faça ele se movimentar. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele continuará em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força faça ele alterar esse estado de movimento. E a inércia, ela está relacionada à massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. Exemplos: se eu tenho um caminhão e uma bicicleta, nós sabemos que a massa do caminhão é muito maior do que a massa da bicicleta. Significa que, para eu alterar o estado de movimento desse caminhão, eu preciso aplicar muito mais força do que na bicicleta. Se esse caminhão está parado, se ele estiver em repouso, eu preciso aplicar uma força muito grande para que ele comece a se movimentar. A bicicleta, como tem menos massa, para ela sair do repouso e começar a se movimentar, eu preciso de pouca força. A mesma coisa se esse caminhão estiver se movimentando. Se ele estiver numa estrada se movimentando, para que eu consiga fazê-lo parar, os freios precisarão aplicar muita força, porque ele tem muita massa, muita inércia. Por isso que caminhão carregado na estrada é difícil de parar, porque ele tem muita inércia, precisa de muita força para parar. Diferente da bicicleta. Bicicleta, qualquer pedrinha no meio do caminho consegue fazer com que ela pare o seu movimento. Olhem outra situação. Eu tenho uma estante cheia de livros no meu quarto e eu preciso mudá-la de lugar. Se ela está cheia de livros, ela está com bastante massa, ela está bem pesada. Não será fácil eu tirá-la do lugar. Então, como que eu faço? Nós fazemos isso instintivamente no nosso dia a dia, né? Nós retiramos todos os livros, ela vazia, fica com menos massa, menos inércia, consequentemente, muito mais fácil de arrastá-la, porque precisa de menos força.
agora falaremos da terceira lei de Newton, que ficou muito conhecida como lei da ação-reação. E ela diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, pessoal, para toda ação sempre haverá uma reação. Não existe ação sem reação. E as intensidades dessas forças, a força de ação e a reação, sempre iguais. Elas terão o mesmo módulo, a mesma intensidade, porém terão sentidos opostos. Trazendo um exemplo para vocês, para que fique um pouco mais claro. Nós temos aqui um homem, ele está empurrando um armário, uma parede, enfim. Notem que ele faz uma ação, que é a força aplicada. Então, o homem empurra o armário, é a ação. O armário reage, devolvendo essa força para o homem, é a reação. A força de ação, notem que não tem sinal na frente, então é um sinal positivo. E a reação, aparece um sinal negativo aqui. Significa o quê? Que ela tem sentido oposto à da ação. As setas, olhem, elas têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma intensidade. Então, ação e reação possuem a mesma intensidade, porém sentidos opostos. Olha um outro exemplo, um jato, a turbina do jato. A turbina desse jato, ele pega o ar e joga o ar para trás. Essa é a ação. Reação, o ar empurra o avião para frente. Dessa maneira é que ele se movimenta. O ar é empurrado para trás e esse ar reage empurrando o avião para frente. Uma pessoa andando, os pés da pessoa empurram o chão para trás. O chão reage, devolve essa força ao pé da pessoa e a pessoa é empurrada para frente. Ação e reação. Um foguete. Os gases provenientes da queima do combustível são jogados para baixo. É ação. Reação. Esses gases reagem fazendo uma força para cima e esse foguete acaba decolando. Uma arma. Quando há a explosão, ocorre uma força que empurra o projétil para frente, que é a bala. Essa bala reage empurrando a arma para trás. Então, ação e reação. Toda ação tem a mesma intensidade da reação. Mesma direção, porém sentidos opostos.